eu nunca imaginei que eu ia estar empreendendo e faturando meio milhão, né? Se eu não tivesse agência, hoje eu ia estar dentro de um escritório, ia estar emitindo nota fiscal de motorista. Você que é dono de agência, você não separa a PF da PJ, faça isso, Pra pra quem não ter for problema. fazer essa transição de CLT pra agência, a parte da reserva de emergência foi o fundamental. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um AGXcast, o podcast que vai escalar a sua agência de viagens e o seu negócio de turismo. Eu me chamo Arthur Pazetti, sou o host aqui do podcast, dono da AGX Scale, e hoje eu tô com o Léo e a Laura da Giovanas Viagens, que também vieram aqui de longe para estar aqui presentes. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Como é que vocês estão? Tão bem? Também. Tão nervoso? Fiquem tranquilos. Ainda mais depois do evento aí, que foi sensacional. Um prazer estar prestando nosso depoimento aí. Coisa boa. Não, mas aí você vai trocar estratégia, vamos trocar ideia aí. Vamos lá. Isso que importa, cara. Isso que importa. Agora eu quero entender. É Giovanas, é Giovanás, é Giovana. É complicado, cara, é complicado. Como é que Às a vezes galera chega no nome da O pessoal agência? chega, não, tava conversando com a agência da Giovana lá. Tem, Eu aceitei meu novo nome. inclusive, alguns feedbacks, pessoal, não, a Giovana foi super atenciosa com a gente, daí é Leonardo e Laura, Giovanaz é o meu sobrenome. Aí a pessoa já fica, não, mas eu tô falando com a Laura, tô falando com a Giovana. Se fosse duas meninas, iam achar que seriam duas Giovana, né, e juntou os Giovanas. Não, mas é Giovanaz mesmo, é um sobrenome aí italiano, parentesco do meu pai, mas a gente vai fortalecendo a marca e o sobrenome pro pessoal começar a falar certinho. Eu vou botar um acento no assim É. pra galera falar, né? Sim. Cara, que loucura, que loucura. Geralmente tá dando mais certo a gente soletrar, não, é Giovanaz, Giovanaz, daí dá tudo certo. Que massa. E onde tá a agência de vocês? A gente fica em Esteio, Esteio, Rio Grande do Sul. Quantas horinhas aqui de Floripa? Umas 6? 6 horas. 6 horas. horinhas, rapaz. Vocês vieram de carro? De ônibus. Ônibus. Ônibusão leito. Bem, Tá de boa. de- Executiva. Executiva de ônibus, é. Bota a malhação aqui, ó. Aham. Tô todo leito, Tô deitadão aqui, baixa a janela, fecha a cortininha, isso aí. Eu quero saber de vocês, como é que é juntar relacionamento e negócio junto? Não é fácil. Briga atrás de briga. O Sério? dia inteiro. Mas como é que faz essa separação? A gente consegue separar bem, assim, porque apesar de a gente já brigava bastante todo dia, né? Porque eu sou mais chata do que o Leonardo. Pra ele é tudo muito tranquilo. Mas é bom, equilibra, É. né? Aí tem se que as ser coisas o não é cara do que- jeito que eu quero, daí a gente já briga. Aquele meme, né? Um cara tranquilo. E ela é sempre... Entendeu? Daí às vezes Mas tá tão quietinha, ela nem parece. às vezes, desliga um na cara do outro, depois volta. Mas a gente É consegue... de tapas e beijos. A gente consegue separar bem, assim. Aham, entendi. Mas isso, vamos lá. Vocês estão juntos, tem a questão da agência. Quanto tempo faz que vocês estão com a agência rodando? 1 ano. Um ano. Vai fazer mês que vem. Um ano! Vai fazer um ano. Cara, eu pensei que era mais. Não, é um ano Uhum. só. É que eu comecei a vender passagem, né? A história começa eu lá no meu serviço, e daí eu tava tentando ir atrás de uma renda extra, Essa aí. daí comprei um curso de milhas, e daí fazia aquela venda daquelas milhas pra aquela empresa lá famosa. sabe? Aquela famosa igreja, né? Aquela que ainda tem stand no aeroporto que o pessoal ainda compra aqui. Eu posso falar. 1, 2, 3. É, isso aí mesmo. 1, 2, 3, estamos de olho em vocês, hein? A gente fez Eu, na verdade, fiz algumas compras lá por essa empresa, vendi uma parte das milhas e fiquei com metade porque eu não senti que o valor no dia ainda tava Tava compensando a venda. compensando a venda. Se eu tivesse vendido, eu não sei nem se eu teria agência hoje. Porque eu ia ter tomado um prejuízo ali de... Ia ficar na casa dos 10, 15 mil reais, mais ou menos. Que hoje é tipo 5. Mas pra mim, que trabalhava CLT, a Laura tava fazendo estágio e ia ser bem complicado, né? Eu comecei uma renda extra pra tomar um tufo de 10, 15 mil reais. Ia ser bem complicado na época, né? E eu acabei vendendo metade dessas milhas e acabei ficando com a metade. Então, eu vendia minhas milhas da Smiles, aproximadamente umas 300 mil milhas, e acabei ficando com umas 300 da Latam. Foram essas 300 da Latam que sobrou, que eu falei, não, se eu não consigo mais vender pra plataforma, vou ter que emitir passagem, o que eu vou fazer? Né? E daí, o curso que eu comprei lá, o cara quebrou o balcão, daí o preço que o pessoal ofertava era muito abaixo do que eu tinha comprado, né? Porque era mais fácil vender pra plataforma, eu colocava pra venda em 90, 150 dias. 150 dias pra receber. Inclusive, já passou uns 300, os caras não me pagaram ainda. Mas faz parte. E daí, eu falei, não. Se eu for vender direto pro milheiro, eu vou só, entre aspas, recuperar um prejuízo, mas eu ainda vou ficar com um prejuízo muito alto. Qual que era a alternativa? Vender passagem. Como que faz isso?
E daí eu comecei, não, pesquisei no Google, pesquisei no YouTube, fui tentando fazer de uma forma onde eu não precisava desembolsar alguma Desembolsar a coisa, grana, sem né? profissionalizar ainda, né? Uhum. E daí, até que eu conheci o Arthur, né? Eu fui criando a agência meio que por conta, assim. Mas eu vi que não ia dar certo. Não dá pra querer fazer tudo sozinho. Eu vejo hoje, até isso aqui que a gente tá fazendo, né? Esse conteúdo gratuito e tudo mais, isso ajuda. Às vezes demais. Dá um insight, você consegue trabalhar, tem muitas ideias. Passo consumindo podcast, conteúdo no YouTube. Mas querendo ou não, quando você precisa estruturar uma parada um pouquinho mais além, não tem jeito. Sim. Você vai ter que desembolsar uma grana, Sim. você vai ter que investir. Alguns investimentos vão dar certo, outros vão dar errado. Mas é o jogo. Com certeza. Tá entendendo? Já é um Sim. jogo. E bom que você se ligou e falou, não, Sim. faz essa parada acontecer. né? Na verdade, assim, o ponto de percepção de que poderia se tornar um negócio e começar a valer a pena foi quando eu fiz a emissão com essas milhas da Latam pra mim, pra Laura e pra família dela. A gente, do nada, resolveu, vamos fazer uma viagem pro Rio de Janeiro, vai vendo as passagens. E eu com aquelas milhas paradas ainda. Eu recém tinha começado a namorar a Laura, tipo, tem umas milhas aqui, ainda posso emitir as passagens, entendeu? E daí deu super certo. Eu consegui, não sabia ancorar. Por pouco, assim, eu aprendi a emitir a passagem. Eu lembro que no momento que eu fui emitir a passagem, eu achava que tinha que selecionar o assento de todo mundo e que tinha que pagar. Eu disse, meu Deus, quando é que vai ficar suas passagens, né? Além de eu já ter cobrado a passagem um pouco acima ali do meu custo das milhas, eu ia ter que cobrar o assento. Daí tinha conexão, ia ter que comprar 4 assentos, né? Tanto na ida quanto na volta. A grana que ia dar. E daí, Daí eu consegui olhar mais alguns vídeos ali de forma gratuita também. E vi que não precisava, né? Passava aquela parte da Latam lá, tu conseguia deixar o assento aleatório. A gente ficou todo mundo próximo, né? Ficamos juntos, né? A gente foi em 6. E daí eu consegui usar essas milhas pra emitir 6 passagens. E daí eu consegui levantar um caixa. E de começo era tudo misturado, né? Eu tinha minha conta do banco, aí eu criava uma caixinha separada com dinheiro que era, entre aspas, a agência, a futura agência. No Nubank, assim. Deixava numa caixinha do Nubank, ó, essa aqui é só pra vender milha, vender passagem. E fui desenrolando. Aí nisso eu fui meio que divulgando pra familiar, fui divulgando pra alguns amigos do trabalho, né? Comecei a colocar em status do WhatsApp, coloquei no Facebook, coloquei no Instagram. E daí eu criei uma página, mas sabe... No Rio mesmo, na beira da praia, tu vendeu uma passagem. Eu tava lá no Rio, eu vendi uma passagem. Ali que foi assim, meu Deus. Olha só. Essa é a vida aqui. Esse que eu quero levar, né? Essa vida é da hora, né? Porque se for para pensar, 17 de fevereiro de 2025. Se eu não tivesse agência, hoje eu ia estar dentro de um escritório, ia estar emitindo nota fiscal de motorista, mas tô aqui, Florianópolis, a Laura aqui comigo. Depois do evento. Daqui uns dias a gente vai pro Nordeste, vamos passar uns dias lá, tem evento lá também. Então, Qual cidade do Nordeste? a gente vai pra Natal, João Pessoa e Pipa. Vamos fazer um roteirinho lá. Bom demais, que a João Pessoa é massa. João Pessoa Vocês é vão da curtir, hora, vocês é. vão curtir muito, cara. Então, é isso. Se eu não tivesse Sensação. conhecido o Arthur, se não tivesse me especializado, Cara. não ia estar onde eu tô, que ainda é muito abaixo do que a gente pode chegar, né? Mas Não, com certeza. eu vocês tive esse são estralo justamente lá na praia. Eu tava lá na praia, né? Eu já tinha tido algumas indicações, já tinha ido atrás de cliente de forma orgânica e de forma meio maluca, assim, porque eu não tinha uma instrução, sabe? Então, o jeito que eu achava que era pra fazer, eu fui, eu vendo passagens, se precisar, Sim. me chama. E daí a pessoa, não, eu não preciso, mas vou te indicar, né? E daí eu tava lá na praia, a gente tava em Búzios, comendo uma batatinha frita, o cliente, emite uma passagem pra mim. Era uma cliente também do Rio de Janeiro, sendo que eu sou do Rio Grande do Sul, nunca tive contato, nunca vi a pessoa na vida. E ela falou, emite, não sei o que, emiti R$700 de lucro. Pá! Na beira da praia, comendo uma batatinha frita, um peixinho ali, botando E um molhinho. quanto que tu recebeu na CLT? Na CLT, aproximadamente 2 a 3 salários mínimos. Batalhando, assim, fazendo hora extra e tudo. Trabalhava na parte administrativa. Meu trabalho, ele não era, tipo assim, nossa, que trabalho difícil, mas eu sentia que eu tava... Tu tá preso na gaiola. Exatamente, tava preso na gaiola, tava estagnado, fazia o meu feijãozinho com arroz ali, tava com o salário garantido, e eu sabia que eu podia mais, entendeu? Sabia que eu podia me esforçar. E ir outra, atrás. tu tá ali sempre cumprindo o horário. É. E aí quando você olha, a primeira vez que você pensa assim, cara, 700 é de lucro, olha o tempo que eu tive pra fazer isso. Óbvio, né? Nem tudo são mil maravilhas. Tem problema, tem embuste, tem aquilo Tem. pra resolver. Mas quando você vê a primeira vez, é depois que você vê, é impossível dizer. Sim, Você fala, sim. caraca. Eu tive essa sensação, cara, depois que eu fiz... Bom, já tava com a gente rodando, já tava bem, né? Mas na minha primeira viagem internacional. Eu não considero, porque, eu vim lá da fronteira, Livramento com o Ribeira no Uruguai, né? O cara atravessava a rua, já era uma viagem internacional. Já era uma viagem internacional, mas ali eu não considero. Sim. Mas assim, a primeira vez que eu fui com a donzela, com a minha noiva pra Buenos Aires, e eu tive essa pegada que foi, tipo, primeira venda numa executiva graúda, assim, e aí eu tava lá no restaurante, ali, indo comer carne, e aí saiu aquele pixão na conta, assim, eu falei, caramba, tô viajando aqui, puta de um pix agora, eu falei,
É Que um, loucura, meu é um estalo que todo mundo deveria ter, né? Tipo assim, nossa. Porque eu acompanhava muita coisa, né? Eu já, não é que eu não tava satisfeito com o meu trabalho, mas eu gostava de sempre estar querendo mais, né? Sim. Ter alguma outra forma alguma outra fonte de renda, alguma coisa do tipo. E daí tu olhava milhares e milhões, como tem conteúdo hoje, é um excesso de conteúdo, muita coisa, né? Marketing digital e trabalhar em casa. E dropshipping, não sei o quê. Dropshipping, abrir loja e vender curso e coisa arada. Eu disse, nossa, parece tão distante, é muita informação que tu não sabe pra onde ir, né? E isso eu não abro pra muita gente, mas um dos maiores sonhos que eu sempre tive, né? Que é o que eu tenho hoje, era poder trabalhar da minha casa. Hoje eu trabalho de chinelo, fico de pijama o dia inteiro. Tu deixa, Laura? Eu fico na minha Ela casa. fica na Mas, tipo assim, fica perto da família, entendeu? Sim, sim. E é muito bom, cara. Era uma coisa que eu não tinha. Eu acordava cedo, ia pro serviço, tinha que cumprir meu horário, às vezes chegava tarde, às vezes chegava muito tarde, entendeu? Faz todo dia hora extra. É, fazia hora extra, eles isso. pegavam bastante hora extra porque não dava pra deixar motorista na mão. Sim. Questão de nota fiscal, eu trabalhava nessa parte aí, né, logística. E era complicado. E na época que eu comecei a conciliar o serviço com a agência, eu ia dormir meia-noite, uma hora. Não, e aí tu fica na restrição de sono, aí você fica Era assim, loucura. puxado. Mas é um momento que você passa pra depois realmente começar a crescer mais. Mas daí como é que tu puxou a Laura ali pro balaio? Como é que tu falou assim, não, amor, vamos começar a tocar a agência Conta aí, aqui? conta aí. Como é que foi? Eu não tava mais dando conta, né? Como o serviço dele, às vezes, não podia estar toda hora no celular. E eu tava fazendo estágio, então eu só trabalhava de manhã. E de noite eu estudava. Então tinha a tarde toda ali livre pra fazer tudo. Aí tu não estuda, tipo assim, tu falou assim, não, vamos focar aqui, então, tipo, tem um estágio até, sei lá, era o quê? Meio-dia, uma Não, hora? meu estágio era das 7 às 10. 3 aninhos de estágio? Meu De Deus noite. do céu. Daí trabalhava ali das 7h30 ao meio-dia, 1h30, quando muito. Daí tinha a tarde toda ali livre pra Eu fazer as peguei coisas da uma agência. estagiária pra trabalhar pra mim de tarde. De graça. E no começo eu remunerei, é. Nem fazer um pix da Aham. conta. Caramba. Os primeiros 2 salários da agência foi pra ela, hein? Ah, eu não recebia nada. É, não, Deixa eu Foi ver. quando eu larguei o estágio daí, né? É, Aham. entendeu? Aí você acreditou no Daí sonho eu mesmo. me formei e a gente teve aquela conversa, tá, e agora? Uhum. Daí eu Você tava se formou em quê mesmo? técnico de enfermagem. Técnico de enfermagem, entendi. Mas hoje você não pensa mais em seguir, você pensa em Não, focar 100% focada. na agência. Até cancelei já meu Corém. Caraca. Pensa com a minha sogra. É, o meu negocinho lá, acho que é o Corecon lá de economista, eu nunca peguei. Aí Não. tu se forma, os caras entregam lá o negocinho, não, faz aqui, paga aqui. Nem vamos fazer esse negócio Mas aí, No meio da enchente eu fui lá pra Porto Alegre pra fazer, peguei aquela tranqueira que tava, porque eu não tinha acesso a Porto Alegre, né? Daí tinha que ter toda uma volta. Fiz meu pai comigo lá, porque sozinho não ia ir, daí Claro. tinha que ir de moto, porque carro não tinha como andar no trânsito que tava lá. A Daí fiz situação tudo tava isso pra em complicada. dezembro cancelar tudo. Cancelar tudo. Nunca nem atuar na área. E como é que foi a parada das... Bom, não deu... Agora não deu um ano ainda do, Foi em do maio. problema, né? Como é que foi pra você? Porque a agência já tava rodando, já tava aham. acontecendo. E vocês estando em Esteio, como é que foi? Esteio até que foi atingido, né? Canoas, que é a cidade vizinha de Esteio, noticiou no Brasil inteiro, né? Que aconteceu ali, uma tragédia, né? Em si. Mas assim, nessa época das enchentes, a agência já estava fazendo mais do que o meu salário e a Laura de estágio. E a gente estava conciliando. Só que o período de maio ali foi um problema muito grande. A gente teve que praticamente cancelar ou remarcar praticamente o nosso faturamento inteiro daquele mês, entendeu? Então, foi um mês que não teve prospecção de cliente, não teve captação de cliente. E Teve nossos clientes era tudo ali Porto é, Alegre, né? tudo próximo, entendeu? Era tudo indicação, ainda não tinha ido pra Claro. parte do tráfego, não tinha, entendeu? Influenciador, Alguns clientes que eu né? tinha, alguns clientes que eu tinha de fora, né, não tinha aquelas viagens tão frequentes, né? Então, foram dias bem complicados. Ligar pra companhia, remarcar, ligar pra hotel, explicar a situação. Teve hotel que eu tive que negociar com os caras, tipo assim, eu tinha cliente que ia pro Nordeste. E daí eu fui lá, liguei no hotel, oi, tudo bom? Eu sou o Leonardo da Giovanaz Viagens. O voo do meu cliente foi cancelado por causa das enchentes. A tarifa que eu comprei com o hotel não permitia Reembolso, reembolso. né? E daí beleza, vamos ver o que a gente pode fazer, meus pêsames. Me mandaram um e-mail, mandei um e-mail lá para uma central, não sei o quê. A central recebeu meu e-mail, pediu para mandar para uma outra gerência, começou a subir o e-mail assim para mais pessoas. Era um hotel de rede, mas até que foi tranquilo. No fim, eu consegui ainda ressarcir, porque como que eu ia ficar com o cliente, entendeu? As companhias em si, elas até ajudaram, entre aspas, né? Mediante a situação que foi, né? Pra gente conseguir remarcar, pra gente conseguir cancelar. Mas como que tu vai remarcar uma passagem com um cliente? Digamos que o cliente ia viajar em maio ou ia viajar em férias junho. ali, né? É. E tipo assim,
o aeroporto que eles estavam pegando de backup era o de Canoas, ele tinha um voo diário. Então, como é que tu vai comparar o aeroporto de Porto Alegre, que é um aeroporto grande, não é dos maiores, né, mas é um aeroporto grande, sim. com um aeroporto que é uma base militar, onde eles vão começar com um voo por dia, depois dois. Aí tinha o aeroporto de Caxias, tem uma restrição de voo por causa da questão da neblina, entendeu? Ele não tem estrutura. E daí a gente ficava com o cliente, pode remarcar pra tal data, tem disponibilidade, tipo, 2, 3 meses depois. E o cliente, não, Também demorou um minhas pouco férias, pra eles disponibilizarem o aeroporto de Caxias e de Canoas, né? Não foi uma coisa imediata. Foi complicado. Aquela época foi realmente só aceitar a situação e onde ligou um alerta pra gente. Tipo assim, nós somos uma agência online do Rio Grande do Sul, a gente não precisa ter necessariamente só cliente do Rio Grande do Sul. Aí que a gente conheceu o Arthur, começou a envolver a parte de tráfego, outras formas de captação de cliente, porque se o nosso aeroporto de Porto Alegre tá com problema, vamos começar a buscar alternativas, entendeu? Vamos vender pro pessoal aqui de Santa Catarina, vender pro Paraná. O que a gente mais fez foi vender pelo aeroporto de Florianópolis. A gente chegava pro cliente, vou ser bem sincero, ó, até tem a tua passagem por Canoas, que era muito difícil. Tinha época, né, que eles já tinham começado a vender passagem por Canoas, que não tinha disponibilidade de 3 semanas pra frente. Então chegava um cliente, assim, por mais que seja um cliente corporativo, alguma coisa assim, eu tenho um evento, alguma coisa, uma reunião, ele me chamava na segunda, ele queria viajar no domingo. Eu falava, cara, infelizmente, as passagens que tem é pra daqui 3 semanas pra Canoas. Não tem disponibilidade mais. O pessoal já tudo comprou o que tinha. Tá esgotado, não tem o que fazer, não vai no avião. Não tem como eu pegar um avião, entendeu? E eu falava, vou ser sincero contigo. A alternativa que a gente tá fazendo é pegar um ônibus em Porto Alegre, ir até Florianópolis e de Florianópolis pegar o voo. E sem contar que, quando tinha disponibilidade de Canoas, um voo que de Porto Alegre a São Paulo dá 500, 600 reais, Canoas tava 4.500, 5 mil. Louco, entendeu? Cara. Não, e isso também impactou as tarifas aqui de Floripa, porque tem o mesmo preço de claro, Floripa claro, aqui, sim, né? Floripa, Chapecó, Boa parte dos voos de Floripa foi a gente vendendo. Pô, não, vocês estourando ali, né? E eu olhava assim e falava, caramba, velho, meu Deus, olha o preço disso aqui. E eu lembro que algumas viagens que eu peguei na época, né, pra ir pra São Paulo, eu falava, caramba, tava cheio o aeroporto, cheio. Inclusive não tinha voo da TAP, né, saindo aqui de Florianópolis. Ainda não. Mas começou a ter depois da enchente, né? Que Foi, acho que setembro do ano passado. tinha Porto Alegre e Lisboa, direto pela TAP, e ele passou a ser aqui em Florianópolis por causa que é a demanda do pessoal lá de Porto Alegre que migrou agora pra cá. voltou lá. Não, exato. Não, é loucura. Mas daí chegou um momento que vocês se olharam assim e pensaram, caramba, o que a gente vai fazer agora que a gente tá focado na agência, tá nesse caos? Vocês, em algum momento, duvidaram do que poderia acontecer ou vocês ficaram tranquilos e falaram, vai passar, a gente vai resolver? A gente acreditou que iria passar. Mas foi complicado. Aqui, um período de uns 3 meses, mais ou menos, ali, pedalando o faturamento da agência, justamente porque o pessoal queria viajar, se assustava com os preços das passagens. Agora que começou a normalizar, entendeu? Foi maio do ano passado. Eu não sei quando que tu vai postar isso aqui, mas, tipo assim, demorou cerca de 6 meses pra frente, depois da enchente, pra começar a normalizar, pra começar Até a quando voltar. voltou Porto Alegre, os preços estavam muito altos. E Porto Alegre voltou em outubro, né? De Outubro. 2024, então, poxa. E quando Final de voltou, outubro. eram poucos voos que tinham, e os voos que tinham era absurdamente caro os voos. Eu tô pra te dizer assim, ó, eles só começaram a normalizar o preço em janeiro desse ano, até quando voltou em outubro, novembro e dezembro, aquele período ainda tava valendo mais a pena tu pegar o carro, um ônibus e vir até Florianópolis, porque os preços de Porto Alegre ainda não tinham estabilizado. Né? E a companhia aérea tá com a faca, ela quer tá ganhar. com a faca. Eu tá acho nem que aí, assim, eles né? estavam mais querendo recuperar o prejuízo do que ajudar a Sim. população em si, né? Porque entra aquela coisa, né? Pô, a companhia aérea não pode simplesmente assim, vou negar o suporte pro pessoal e tipo assim, dane-se, né? Porque daí eles vão tomar uma chuva de processo. E aí eles têm que liberar a questão do reembolso. Só que é um alto custo também o Sim. reembolso, Com certeza. cancelamento, Nossa. liberar, alocar, mudar aeroporto, né? É uma função tremenda. Mas entra o ponto do quê? A gente sabe que a companhia aérea tem esse poder de flexibilizar algumas coisas nesse sentido de catástrofe. Então, de certa maneira, eles querem recuperar aquela grana. claro. E cabe a gente falar para o nosso cliente, não, vamos resolver seu problema dessa Sim, maneira aqui, vamos fazer dessa coisa. Mas no final das contas, apesar dessa baixa de faturamento e resolver problema, vocês tiveram algum prejuízo de, por exemplo, poxa, vamos ter que honrar uma viagem, uma passagem, uma hospedagem de algum cliente? Ou não, vocês conseguiram negociar com os hotéis e as companhias aéreas e ficou tudo conseguiu acertado? reembolsar tudo. Sim, conseguimos reembolsar. Até a questão de muito CPF com milheiro, eles flexibilizaram bastante, assim. Bom, O excelente. pessoal ainda entendeu a nossa situação. Teve alguns milheiros, né, que a gente teve, a gente tá com enchente aqui e tal. Tô nesse problema, né? É porque, assim,
a companhia tava dando direito de remarcar e cancelar sem custo. Então era como se fosse um bilhete flexível, né? Sim. Mas daí o milheiro acaba que, eu perdi o meu CPF, né? Eu não tenho nada a ver. Eu também entendo o lado deles, mas eles foram bem sensibilizados nessa parte e acabaram não cobrando o CPF da gente, né? A gente tinha algumas emissões pra fazer. Para contextualizar quem não é das milhas, tem emissões que são feitas com milhagem que consome uma quantidade X de, vamos dizer, de cota de CPF de emissão. Isso. Então, em alguns programas é 25, 24. Então, quando o Léo tá falando de CPF, é justamente uma emissão que você pode fazer no ano para uma pessoa. É uma limitação da conta, na Uma verdade. limitação né? na Isso. conta, exatamente. Então, para você que é de consolidadora operadora, não ficar perdido. E de lá para cá, pessoal, que estratégias vocês começaram a aplicar para realmente pegar o faturamento de vocês que tinha essa dependência de indicação e começar a crescer? Tráfego pago, influenciadores, trabalharam uma indicação remunerada, representantes. Quais estratégias vocês trabalharam em cima que vocês começaram para fazer o empilhamento de funil da maneira correta? Como é que vocês fizeram? A gente usou influenciador, tanto influenciador grande para reconhecimento de marca, quanto também influenciador pequeno, que é o que traz mais resultado hoje pra gente, né? Em questão de venda. A gente usou também um pouco de tráfego, mas como é só nós dois, começou a vir muito volume. Aquela loucura, né? Começa Sim. WhatsApp, loucura aqui. E a gente não tava dando conta, daí a gente deu uma parada agora mês passado. A gente também fez mais. É isso. Influenciador, tráfego pago. A gente implementou o funil do Grupo Promo que vem verdade. funcionando muito bem. Aquela Essa landing aí- page Essa de tem o vocês tá selo do muito- Arthur. Aquela landing page de vocês ficou muito bonita. Ficou boa, né? Poxa, desde o começo, eu lembro quando a gente conversou a primeira vez, né? Vocês entraram ali na AGX, eu falei, cara, a identidade de vocês tá muito massa, legal, tá né? bonita pra caramba. Mantém assim. A gente foi participando das reuniões, aí tu foi dando os insights, eu notava tudo muito rápido, assim. Trazia lá pro designer e ele foi fazendo. A gente também deu voucher de indicação, voucher pra avaliar no Google Meu Negócio, tem funcionando bastante também. Quantas avaliações estão no Google hoje? 74, eu acho. Tá louco. Você tá louco, coisa, vai Essa é uma das partes que eu mais gosto e recomendo da GX, da EC3, é a questão da estrutura do perfil, Sim. né? Você trata toda a agência em si, né? Nada adianta ligar um botãozinho lá do tráfego e achar que o milagre vai acontecer. Se tu não tiver uma certa estrutura, passar uma certa confiança pro cliente, porque se é um cliente que nunca negociou contigo, não faz ideia de onde é que tu é, não te conhece, ele simplesmente vai ali, tô vendo um anúncio, custava 1.000, tá custando 800, vou comprar ali, né? A nada, entendeu? Então a gente teve que fazer a parte da estruturação, os fixados do perfil, em uma agência cadastrada no Cadastur, né? A parte da bio ali nos ajudou também, e Google Meu Negócio também é uma outra parte que ajuda muito na hora da quebra de objeção. Então, a gente não foi uma agência onde os clientes tinham muita objeção, assim, de fechar negócio com a gente. A gente sempre batia na tecla, né, dos nossos diferenciais, né? E sobre a questão da estrutura, geralmente, que tu ajudou a gente a montar justamente para facilitar, né, na negociação. É muito difícil chegar um cliente, por exemplo, assim, não sei se vocês são confiáveis ou não. A gente já vendeu para cada maluco. Não, imagina, Me dá um cara. exemplo, me dá um exemplo assim. Eu não sei, teve um cara que a gente vendeu agora, há poucos dias, né? Antes de vir aqui pra viagem, que tava negociando e nada. E a gente já tinha até largado esse lead de mão. Mas porque, tipo, ele tava querendo muita alteração. Ele enrolava, não ele sabia muito o que enrolava é. muito, Era um lead curioso, mas que no fim a gente conseguiu Quarta-feira eu converter. compro. Chego na quarta, quinta-feira eu compro. Isso dá uma raiva, velho. Porque é sempre trabalho de recotar, Sim, né? isso. Meus clientes, meus queridos, entendam que cada cotação é uma nova cotação. Os preços alteram. Alteram o preço. Ajuda os donos de agência aqui, poxa. Tu consegue aquele valor do mês passado? Não, e é isso que eu digo também da Ele questão alterou destinos também. É isso que eu digo da estrutura do perfil também, né? A gente pega muita agência, às vezes, que pega aquela oferta, sei lá, rodou na Black Friday. Pô, vamos dar um exemplo assim, tinha promoção, sei lá, passagem aérea, Ibéria da vida, até mesmo pagante. Sim. R$3.300, R$3.400. Aí tá lá aquela oferta de Black Friday no perfil, Sim. chega o lead de novo. Não, mas eu quero o preço de R$3.400. Minha senhora, minha querida, mas pra setembro tá 7.000, minha vez, não vou conseguir aquele preço. Eu lembro que tu comentava muito isso nas aulas, pra não enxugar muito o perfil com promoções, porque elas são, entre aspas, assim, não duram, né? Então, eu não posso deixar no meu perfil uma promoção que hoje, na segunda-feira, ela custa X, sendo que amanhã ela já pode estar custando Y, daí o cliente chega, daí já fica, tipo assim, pode passar uma percepção que o cliente acha que a gente quer enganar, alguma coisa do tipo. Eu Então, também tenho a faca, né? a gente, particularmente, nunca postou promoção no feed. Sempre no Stories, sempre na nosso grupo de promoções que a gente posta, né? De forma ali
quase que diariamente, né? E a promoção só válida por dia também no grupo, né? Mas tem funcionado bem essa questão do grupo, o pessoal interage com a gente lá e tal. Então, só pra gente pegar e elencar aqui, né? Vocês estão com aquela landing page bonitona, vocês têm a questão... Vamos lá, vou trazer um nome bonito. Funil de aquisição indireta. Isso. O cara vai, clica na landing page, cai na comunidade no grupo, vocês começam a alimentar as promoções. Isso. Como é que tá estruturado hoje a landing page? Vocês estão focados em que público, pra ir pra onde, qual destino, estão fazendo pacote, passagem, como é que vocês estão fazendo? Hoje, a gente vende mais pacote pro Nordeste, né? Acho que por ser Rio Grande do Sul, gaúcho, o gaúcho gosta muito de ir pro Nordeste, praia. Mas daí vocês estão rodando só Rio Grande do Sul. Isso, a gente capta cliente apenas do Rio Grande do Sul, clientes que saem, A gente não tá rodando agora. Não, mas tipo, em geral, assim, da landing page na que eu digo do captação grupo. é Isso, do grupo. né? A Isso. gente capta clientes que saem apenas de Porto Alegre e a gente dispara as promoções e pacotes saindo apenas do aeroporto Salgado Filho lá. Entendi. E daí o pessoal se familiariza, é mais fácil também, isso foi uma percepção que a gente teve. Tanto quando a gente tava ligando o tráfego, hoje a gente não liga, mas depois eu explico mais ou menos por quê. Mas, tipo assim, era mais fácil de convencer um cliente quando ele era do mesmo DDD que tu, porque meio que se familiariza com a nossa história, com a nossa agência, e a gente consegue desenrolar e passar uma confiança melhor, entendeu? Cria uma conexão boa, Às né? vezes tem um cliente, por exemplo, assim, se eu tô atendendo um cliente lá do norte, o cara tem um DDD, uns números estranhos que eu nunca vi na vida. Os números... Pra mim, olhando agora, o que tá falando? como assim? O teu entendeu? Tipo assim, pra gente é estranho. Imagina pra ele comprar, porque ele deve ter a mesma sensação, né? É. Ele tá acostumado com o DDD dele lá, com os números altíssimos. Nossa, é 51, aqui é 48. 41, exato. Então, tipo assim, é estranho, entendeu? Não, e isso que tu tá falando, cara, é a pura realidade, tá? Eu digo assim, a gente brinca, né? Pô, DDD 21, carioca, né? Tem uma certa desconfiança. Mas querendo ou não, quando as agências do Rio de Janeiro, por exemplo, querem rodar anúncio, eu sempre instruo assim, vai ter um certo nível de desconfiança. O pessoal desconfia do DDD 21. Por quê? Porque realmente tem uma incidência maior de golpes com o DDD 21. Então eu sempre sugiro, você vai rodar assim, você tá na agência no Rio de Janeiro, roda local. Ou então, que você quer rodar para outros espaços, para outros locais, troca o DDD, pega um chip novo só para rodar para aquele ponto específico. Sim. Porque senão vai gerar um atritozinho, vai gerar uma coisinha de... Algumas tentativas de golpe que a gente teve foi de clientes com DDD 21. Né? Cara, chegou... Vai ter umas agências do Rio de Janeiro e fala, esses gaúchos, como assim? esses galdeiros aí, velho. Tipo assim, a foto do cara era tipo uma foto bem escura, assim, não tinha muita iluminação, não conseguia nem enxergar o rosto da pessoa na foto do perfil. Às vezes nem a Isso foto quando da não pessoa, tem nem né? foto, exatamente. E daí o cara, assim, é da agência de viagem? Boa noite, sim, somos agência. Tal. Não, tô precisando de uma passagem aqui, vê se você consegue me ajudar. Passagem pra 1, 2 dias depois. Cartão. Querendo parcelar no cartão, passagem, tipo assim, 5, 6 mil reais, entendeu? Não, impossível. E eu até me considero um cara que teve muita sorte, e graças a Deus a gente não tomou nenhum golpe do tipo, mas Amém. no começo eu facilitava demais, porque queria estar naquela... Queria vender, né? Vamos vender, vamos... E tu ali, lá, A hora às vezes me dava, hoje. fica esperto, porque tá suspeito. Eu disse, não. Só que eu seguia às vezes muito a minha intuição, né? Eu falava, não, cara, acho que não vai dar problema. Pra te ter noção, no começo da agência, antes eu ainda abrir CNPJ, naquela parte que eu vendia apenas passagem. Imagina pra uma pessoa que era de fora, eu consegui captar uns clientes de forma orgânica, que não eram também da nossa bolha ali, que era dos gaúchos e tal. Né? Teve uma cliente minha que ela era do norte, não lembro onde é que ela era. E daí ela falou, não, beleza, o preço tava ficando caro, eu desenrolei na Smiles, eu tava com umas milhas que eu tinha comprado. De vez em quando eu compro umas milhas e emito por conta própria. E daí era uma viagem que ela precisava ver a mãe dela, foi ela e a filha dela. Ela falou, nossa, veja bem o que você vai fazer, hein, senão você vai estragar uma viagem de final de ano, eu quero viajar, conhecer minha mãe, né, faz muito tempo que eu não vejo ela. Minha filha nunca andou de avião, ela vai ir comigo. Deu, não, a gente é super tranquilo, a gente começou agora, né? Esse aqui é o meu WhatsApp, eu sou o Leonardo, eu existo, é meu Instagram. Não é Giovana. Não é Giovana. Ainda nem tinha criado o Instagram, né? E da agência. E o cliente confiou. Só que assim, a parte mais prejudicial seria a minha. Porque eu emiti a passagem pro cliente e ela falou, não... o meu marido tá chegando aqui, eu vou conversar com ele. Pix, caiu a foto. Isso era numa sexta-feira, a cliente foi me pagar na segunda e eu aceitei. E nem ficou nervoso. Não tomei golpe e fiquei assim de boa. Quanto era o valor? Era 5 mil, mais ou menos. Naquela época, entendeu? Tipo, eu deixei 5 mil Entendeu na mão as do brigas? cliente pra fazer Pix ainda. O que tu achou disso lá? Nem me envolvi.
Tu nem se envolvia nessa época, não se envolvia. Nessa época ela tava, tipo porque assim, se tu tivesse, tu já ia... Nessa época eu chegava nela assim, vendi uma passagem, olha aqui quanto que eu vou ganhar. Assim, pois é, tá dando certo, né? Vai, e ela sabia que eu tava com uns Pix pendurados aí com os clientes, né? Aí ele já ia falar, me leva no X que eu der agora. Quero nem saber não. Mas assim, foi muito na confiança, de entender, a pessoa me mandava áudio, eu já sentia que tinha uma abertura maior, e eu ia, óbvio, não metia o louco assim também, né? Tentava achar um Instagram, alguma rede social, um Facebook, alguma coisa, ia atrás, tentava ver se fazia sentido o que eu tava fazendo. Com certeza sentido não fazia, mas era um risco que eu tomava. Mas entendeu? chamada de vídeo tu chegava a implementar? Não. Nunca chegou a implementar nessa época, no caso? Não, nessa época não. Hoje a gente já faz, chamada de vídeo não, mas uma chamada de ligação. Uma ligaçãozinha. A gente já faz venda com fechamento de ligação, porque a Tuane dá uma... A Tuane, nossa gestora comercial do... Dá uma cinelada pra gente estar fechando venda aí também na ligação. Inclusive, mês passado, não, foi esses dias. A gente teve um cliente também que ele entrou com um custo de aquisição bem baixo pro grupo promo. A gente mandou algumas promoções, era um cliente que a gente já tinha desistido, ele chamava, Desde a Black. enrolava, desde a Black Friday, ele foi fechar em janeiro, final de janeiro agora, entendeu? Qual o ticket? Ele fechou um pacote, deu 8 mil mais ou menos, lucro muito alto. Deu um lucro bom. A gente não tem um volume tão grande. Hoje em dia, a nossa agência está com 21% de margem. Muito bom, bicho. Meu Deus do céu. Só que quando a gente vendia passagem, eu pensava, tipo, mas eu vou ter que ganhar no volume, né? Porque eu vendo uma passagem da Latam, eu ganho 8%, 10%. Se for vender É que Latam tá bem complicado. Se for vender na consolidadora, dá 7%. Pacote na consolidadora, dá 10%. E daí, esses dias eu tava rolando lá nossa planilha, fizemos tudo na planilha, manualzão, assim. 21% a gente tá com margem. Sensacional. Então, no começo eu achava que a gente ganhava no volume, mas a gente consegue estar dando uma qualificada também nas nossas vendas. E eu digo assim pra vocês, olha só que bacana, né? O grupo promo, né? Funil de aquisição direta. Às vezes a gente acha, beleza, o cara vai vir, vai receber uma oferta, outra vai comprar, mas não. Às vezes a gente acha que o cliente não vai estar vindo, não vai estar querendo comprar, veio, sei lá, por um outro funil, uma influenciadora, veio pelo WhatsApp, indicação que seja. Mas você vê que tem um certo potencial, apesar de ele ter cotado algumas vezes, manda ele pro grupo promocional que faz sentido pra ele, que uma hora ou outra ele vai receber uma oferta e vai fechar negócio. Então, eu tenho certeza que, querendo esse lucro aí do pacote, nesses 21% aí, compensou, querendo ou não, o tempo que ele ficou ali desses 3 meses ali. A gente começou a usar o tráfego para captar esse pessoal, que era de uma forma muito barata. Então, tinha lead entrando por R$1,50, R$2. Ele vai lá e vende um pacote de 1.000, entendeu? Faz aí, Google. Faz a conta, não vai pra ver quanto deu de retorno, entendeu? E a gente interage com o pessoal lá, se vocês divulgarem o link do grupo e esse amigo ou que a pessoa divulgou acabar fechando, a gente remunera, entendeu? Então teve uma cliente nossa que ela já tinha vindo do tráfego antigamente e agora ela fechou uma passagem para Noronha, que eu emiti com voucher também, consegui um lucro muito alto. Então eu consegui emitir Noronha com voucher, né? E daí ela foi em casal, né? Ela foi com o namorado dela. E daí eu, pois é, tá muito legal, né? Eu disse, não, como assim? Uma passagem que é 13, vocês estão conseguindo fazer por 5. E com 5 eu botando grana no bolso ainda, tem noção. E eu louco que podia estar ganhando muito mais. Mas eu disse, não, vamos dar uma pisadinha no freio, porque dá pra ganhar uma grana legal sem extrapolar, né? Pra não assustar também. Porque tem que brilhar o olho do cliente pra ele fechar. E daí no fim ela conseguiu indicar mais um casal. E quase ainda teve um outro casal. Eu ia botar muita grana no bolso com essa venda. E eu divulguei no grupo, pessoal, Fernando de Noronha. Daí ela me chamou. Vou voltar a rodar Fernando de Noronha. Vocês me deram uma ideia muito boa agora. Porque tem voucher que tá rolando aí com Noronha. Que antes tinha dado uma reduzida nos vouchers de Noronha, né? E agora voltou e a galera começou a pegar bem. Não tá mais pegando a restrição. Eu vi que tem uma galera... Bom, tem o Will que tava no evento, né? Vou trazer o William Dias, você vai estar aqui no evento. Conversou com ele lá, o cara é gigante mesmo. É gigante. Eu tenho que botar duas cadeiras pra ele sentar aqui. O cara é bom, o cara é bom. E realmente, a gente comentou bastante essa questão do voucher de novo, questão de Noronha. E aproveitar, porque assim, essa questão do voucher, né, pra quem não sabe, tem voucher da Gol, da Zoom, então a gente consegue ter bastante possibilidades ali de ter um preço fixo de custo e tem dado um prazo de emissão, a gente consegue conseguir uma margem muito boa
boa. Sim. Mas daqui a pouco muda a regra de Vai novo. mudar. Então tem que aproveitar. Sim. Tem que aproveitar. O mercado vai mudando, a gente vai se adaptando. Vai se adaptando, Sim, exatamente. Então, pô, sensacional vocês estarem trabalhando com isso. Mas eu quero entender agora. Que história é essa de ter desligado o tráfego? Óbvio, não tem, obviamente, regra. Às vezes a gente dá uma pausa numa campanha ou outra, mas Sim. eu quero entender mais o racional da coisa. Porque vocês estavam rodando o grupo promo, funil de aquisição Sim. direta, aí agora dá umas freadinhas. Eu até, vou ser bem sincero, que eu me arrependi de ter desligado pro grupo, né? Pro grupo eu ainda tinha que estar captando, porque é um custo de lead muito baixo, né? O lead, ele entra com um custo ridículo, né? Sim. E a gente só precisa estar alimentando. E, assim, os leads que entram no grupo, a gente só precisa estar postando uma promoção, uma hora e outra, e eles vão se familiarizando, entendeu? A gente volta e meia... Faz o link do convite. Cria uma enquete, né? Procura saber para que região que eles querem mais promoções. A gente manda o nosso Instagram, volta e meia a gente manda uma mensagem, manda um áudio, né? Agora ontem eu peguei um insight no evento também, sábado na verdade. Pô, vocês podem mandar vídeo. A gente não pensa às vezes, a gente só acha que é só disparar promoção e fazer enquete, mas consigo mandar uma mensagem, consigo mandar um áudio, consigo gravar um vídeo, ó, Leonardo aqui, da Giovanas Viagens e tal, consigo interagir melhor com o pessoal. Pra que assim, hoje a gente tá com um grupo com 300 pessoas, mas a gente quer lotar, acho que dá pra botar até umas 1000, né? mais ou menos. Dá. Uhum. E dá pra criar até mais de um grupo, entendeu? E começar, é fácil, entendeu? Teoricamente, assim, posta a promoção. Só que o que pega é o seguinte, por que o grupo funciona? Né? A gente posta uma promoção, beleza? O cliente tá lá, ele sai do aeroporto de Porto Alegre, ele quer ir pra Maceió. É muito difícil acertar a data que ele tem disponibilidade, a data que ele vai tirar as férias. E agora uma quebra de objeção que a gente tá tendo é as férias escolares das crianças. A gente vende muito pacote pra famílias, né? Então, daí foi o que eu conversei com a Laura. A gente precisa, às vezes, só acertar o destino e a data a gente ajusta conforme o cliente chama a gente, entendeu? Com certeza. Então, a gente posta um pacote para Porto de Galinhas. O cliente achou o valor interessante para ele, se fosse por ele, pelas datas, fecharia. Mas ele chama, pô, vocês mandaram ali para maio, né? Mas eu tava querendo para agosto. Vê o que vocês conseguem fazer. Às vezes eu mandei o pacote ali para maio, eu tô com, sei lá, uma margem X. Mas, de repente... Como ele quer para agosto, eu consigo dar uma diminuída na minha margem para chegar nesse mesmo valor, por mais que meu custo seja um pouquinho maior, mas eu garanto a venda de uma forma fácil. A venda e se é a primeira venda daquele cliente, ele, pô, gostou, ele vai continuar com você. Claro. E isso acontece, né? A gente consegue vender pros clientes. É muito difícil um cliente comprar com outra agência depois que compra com a gente, entendeu? Não, então, eu digo pelo depoimento de vocês mesmo, né? A gente abre o Google, até inclusive, ó, vocês estão curiosos, colocam lá Giovanas Viagens no Google, vai aparecer o Google Meu Negócio. Cara, os feedbacks de vocês desde o início foram muito bons. A melhor agência de esteio, hein? Não. Cidade com 80 mil habitantes, mas somos a melhor. E isso né? é muito Teoricamente. bom, pô. Isso é muito bom, porque daí, poxa, a pessoa ali na região vai estar pesquisando, vai estar vendo, vocês estão lá presente, assim, pô, identidade visual Inclusive, a gente forte. já fez vendas por causa do Google Meu Negócio. Eu ia falar pra ela contar agora. Eu comentei contigo, né? Ele comentou, eu A contei. cliente procurou no Google, né, agência de esteio e encontrou a nossa, viu que era a melhor ali, mais bem avaliada. Nos chamou, acho que foi final de dezembro, né? A gente tava Isso. na praia. Daí ela teve... Tava na praia, mentira. Naquela época o tráfego tava, ó. A gente, inclusive, achou que ela tinha vindo a pelo gente até tráfego. perguntou né? da onde E ela que ela veio veio. pelo Google Maps. Daí a gente foi conversando, ela teve problema familiar, teve que adiar um pouco, e agora mesmo tava na praia de novo, a gente tava em Torres no feriado. Agora só fico na praia. Ai, que vida boa, né? Olha atrás, ele... Daí ela falou, o meu marido vai te ligar pra vocês fecharem. Daí a gente ligou ali, conversou bem rapidinho e já fechou a venda. Na Ligaçãozinha, confirmar o barulhinho do mar. Não, pode No fazer fim, o Pix. É bom demais. Mudou a tarifa do voo, daí eu botei um dia a mais, acrescentou uma diária, mas assim, ficou o mesmo valor que eu tinha passado pra ela e um lucro maior ainda. Gostou muito. Caramba, que massa. legal. Não, e o poder do Google. Eu, cara, tipo assim, a princípio, né, a questão do Google Meu Negócio, não, é pra passar credibilidade. A partir dessa venda, já me abriu, assim, a mente, entendeu? Tipo, o pessoal tá começando a vir. Teve, inclusive, essa semana, o cliente, ele queria uma passagem de ônibus, queria fazer um passeio pela serra, a gente meio que delegou, assim, a gente não trabalha muito, porque não é o nosso foco, assim, né? Mas ele... Daí eu fiquei com essa curiosidade, eu até, inclusive, fiquei, pô, por onde será que ele veio? Desculpa perguntar, mas por onde que você acabou nos conhecendo? Pesquisei no Google. É o segundo já. Bom demais. Uma venda e o outro é, a princípio, não tão qualificado, mas vai fechar. Mas vai os fechar clientes totalmente. estão chegando, entendeu? Isso é muito bom. E a gente olha outros nichos, vou te dar um exemplo. Meu sogro tem loja de informática aqui.
Meu, ele não roda tráfego. Eu já falei, não, tu tem que rodar tráfego. Alcenir roda tráfego. Não sei o quê. Mas ele tem, tipo assim, sei lá, 600 avaliação positiva no Google. E os clientes vêm pelo Google direto, assim. Eu sou um cara que olha muito o Google antes restaurante, de você vai viajar. Restaurante, hotel. tudo. Tu olha, pô. Não tem como. Olhando. Quem compra pela internet precisa sempre pesquisar o local antes. Se é bem avaliado, se o pessoal recomenda ou não. Sim. Inclusive ontem a gente tava ali a gente tá aqui em Floripa, vamos ficar até quarta. Daí eu fui tentar ver quais mercados que tinham perto, tinha 2 opções, eu fui no que era mais avaliado, isso é óbvio, entendeu? A gente, ontem foi pra jantar, a gente foi ver o X que estava mais bem avaliado aberto, né? É bom comer um X, hein? Pra quem não quiser vir em Gramado e comer fundizinho, tem que comer o X. Tem que comer o X, né? O que eu ia falar pra vocês, o lance assim de parar o tráfego, no caso de vocês eu vejo que assim, ó, vamos parar o WhatsApp porque tá vindo muito lead. Para totalmente assim, óbvio, vai impactar um pouquinho na campanha, mas pro grupo, pro funil de aquisição direta, continua rodando. Porque mesmo que vocês não estejam conseguindo dar muita alimentação na comunidade, vai estar atraindo novos leads. Sim. Trabalha lá o formulário, não me telefone, bonitinho, coleta a base do lead. Sim. E aí, poxa, você vai lotando aquela comunidade, até bater lá 1.000, 2.000 pessoas, cria outra, porque de certa maneira você tá adquirindo de forma barata. Muito então, barato. É um custo de aquisição baixo, você bota ali o investimento mínimo aí, 500, 600 ali que seja. Às vezes a galera acha que tem que botar 2.000, 3.000 reais. Não. Isso aí você tem que botar em qualquer outro nicho, em agência é barato. Esse funil de aquisição pro pessoal, pro grupo, realmente vem um lead, um preço muito baixo. E daí, por mais que no começo a gente tava até meio que se frustrando, eu disse, não, essa parada não vai dar certo pra gente, né? Naquele começo, tipo assim, vou implementar uma coisa nova, né? A gente sempre tem que insistir pra ver se realmente vai dar certo. Não adianta fazer por 10, 15 dias ali. E daí eu tava comentando com a Laura, tipo, pô, mas não é possível, né? O pessoal fala que dá certo, a gente posta. Todo mundo reage lá nas redes, meu Deus, amei. A gente, não, vamos começar a chamar esse pessoal. Ah, pois é, assim que o pessoal se enrolava, disse, não, mas não é possível. E daí até que começou, né? E qual que é o lance? É o que eu falei. Às vezes a gente precisa só acertar o destino e não a data. Porque é muito difícil eu acertar o Arthur Pazete, que tá aqui em Florianópolis, que ele quer ir pra Recife no dia 2 de março. Impossível, é muito difícil. O Arthur Pazete não vai, porque eu moro em Floripa, vai ficar na caverna. Eu vou ficar no serviço e sair de casa. Mas é isso aí. Agora eu quero saber o seguinte. Quanto de faturamento a Giovanazzi atingiu em 2024? E qual é a meta para 2025? A gente já tá com um faturamento de 500 mil, né? É que a gente demorou, né? Eu comecei com a venda de passagem e tal. Não justifica, mano. Meio não, mas coisa pra caramba, assim, cara. Você era CLT, velho. Pelo que eu falei desde o começo aqui do podcast, que eu era CLT e tal. Hoje em dia eu tenho um negócio que eu trabalho com a internet, né? Trabalho de casa. A gente já atingiu 500 mil de faturamento. Sensacional, né? velho. E a meta, né? Durante esse ano é tentar buscar 1 milhão, hein? Bom, com certeza. Só me lembra. Empilhamento de funil. Qual que é a idade de vocês? Eu tenho 22. 23. Cara. Pra ter noção... Tu percebe... Não, deixa eu te falar uma coisa Fala aí. agora. Tu percebe que tu falou 500 mil, mas tu falou meio com um pouquinho de vergonha? Não. Tu falou um pouquinho com vergonha. Tu sentiu, não, porque ainda tem... Bicho, 500 mil de eu parei... Tá ligado? Às vezes eu paro Às vezes a gente fica pensando... É que às vezes a gente acaba ficando com essa de... vou me comparar porque fulano 3, 5, 10... Não dá pra se comparar, Mas, bicho, compara contigo mesmo. Olha um ano atrás, onde você tá entendendo? Se eu parasse, por exemplo, pra um ano atrás, assim... Vamos supor que, sei lá, falasse com um gênio da lâmpada, o cara, tu vai ter que fazer tal coisa, mas daqui a um ano tu vai estar em Florianópolis gravando um podcast com um mentor teu em Florianópolis, né? E vai estar com um resultado de 500 mil numa empresa que é tua, que tu trabalha por conta, né? Tá junto com a tua namorada, perto da família. Aceitaria na hora, entendeu? E é isso, querendo escalar cada vez mais. É isso, cara. Inclusive, né, que eu ia comentar contigo, por eu ser muito novo também, naquele outro serviço, foi o único emprego que eu tive. Eu comecei como jovem aprendiz, aí eu fui promovido, né? E quando eu fui promovido, eu acabei pulando um cargo, eu fazia o meu serviço ali bem feito e tal. Daí teve um pessoal que não começou a gostar de mim e tal, porque, sabe, achou que a oportunidade deveria ter sido pro pessoal que já tava lá, e eu era terceirizado, Daí o pessoal não gostava de mim lá e eu não entendi o porquê. E quando eu pedi as contas... Tipo assim, os caras vendo assim, o cara tem... Eu tinha 22, né? Não tinha feito aniversário, faço em dezembro. A barbinha dá um aspecto mais sério, né? E o cara, mas o cara com 22 anos pedindo as contas pra viver do próprio negócio, entendeu? Tipo, não, pois é. E o meu chefe, né? Já tava conversando com ele antes, já tava, tipo assim, uns 4, 5 meses com a agência já fazendo muito mais do que o meu salário que eu ganhava lá. Eu tava, mas era tipo assim, eu trabalhava lá, conseguia meio que auxiliar a Laura, o que a Laura não conseguia, às vezes, de tomar de decisão, que é alguma coisa que a gente está se aprimorando agora, né? Para ela estar tomando decisões sozinhas, não só comigo.
Mas ela me perguntava muitas coisas, daí eu ficava trabalhando lá. Não, Laura, faz tal coisa, toma tal direcionamento. E tava dando certo, entendeu? E então aí, agora a gente tá só com a agência, né? É o nosso 5º mês só com a agência. E crescer cada vez mais, vambora. Com certeza. E tu, Laura, o que tu enxerga de um ano atrás pra agora? Eu nunca imaginei que eu ia estar empreendendo e faturando meio milhão, né? Porque o meu sonho sempre foi a área da saúde. Era isso que eu sempre quis na minha vida. Daí, quando tomar a decisão de não fazer isso pra ir pra uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida, eu nunca tive vontade de empreender. Uma coisa totalmente arriscada, né? Porque no começo era Sim. muito incerto. E vendas. Vendas, que eu sou péssima nisso, tô melhorando, né? Não peça não, sabe? Ela vendeu sozinha quando eu tava lá. A primeira venda dela, eu lembro. Eu fiz uma venda hoje, eu disse, tá dando certo, hein? E a família apoiou vocês assim desde o O início? meu pai me apoiou bastante, sim. A minha mãe, não. Mas hoje ela enxerga? Ela o que vocês enxerga o estão resultado, mas ela ainda acha que eu tenho que fazer concurso e ir pro hospital. Ah, normal, isso é normal. Isso daí. Foi o que eu comentei com ela, né? Eu Mas falei, meu ó, pai me apoia bastante. Que bom. ou a gente mostra o resultado, ou a gente fica patinando e eles vão achar que a gente tá só brincando aqui, ficando dentro de casa, entendeu? Aí depois eles vão ver isso aqui e vão falar, pô. Ó, o lá. resultado precisa aparecer, tu precisa mostrar, não tipo assim, me gabar, tipo, olha só. Não eu tô- não é entendeu? criar aquela arrogância, É. mas é justamente mostrar, meu, beleza, você pode não me pagar agora, mas eu vou seguir meu caminho. Eu A não minha- preciso de 100% da sua aprovação. A minha mas eu família vou já fazer foi meu negócio. mais, tipo, pé no chão, assim. Não, beleza, tá dando o resultado mesmo. Eu não mostrava, tipo assim, olha tudo que eu fiz, entendeu? Sim, Tipo, sim. uma venda e outra, tipo, bah, e aí, fechei uma venda hoje e tal. Ah, que legal, parabéns, isso aqui. Daí eu ia mostrando, daí eu fui meio que... Foi uma escadinha, né? Tipo, pois é, daqui a um tempo eu já vou ter que pedir as contas. Eles, não, como assim, né? Tu tá tranquilo lá no teu outro serviço, né? Pensa bem, né? Faz as contas, analisa. Eu disse, não, vou fazer uma coisa pensada, né? Sim, planejadinho. E Mas não antes, vai nada. e quando eu entrei, né, logo quando eu fiz a transição de aprendiz para efetivo, eu também gostava muito de investir em ações, eu também era da parte dos financeira. investimentos, Não né? cheguei, É. tipo assim, a fazer a parte profissional, mas hoje em dia eu tenho uma cartela de ações investida, tenho reserva de Tem uns emergência. ETFzinhos, Estados e foi Unidos, isso que negocinho. ajudou também a tomar a decisão. Claro. Entendeu? Hoje eu tenho a minha reserva de emergência, hoje a agência tem a reserva de emergência da agência. Tem o caixa da agência. Entendeu? Sim, Tem o o caixa da caixa. agência. Entendeu? A gente consegue ter o nosso salário ali sem estar prejudicando, né, a saúde financeira da agência e nossa também. Então, Isso Isso é bom ajudou demais. bastante. Ó, você que é dono de agência, você não separa a PF da PJ, faça isso, para pra quem não ter for problema. fazer essa transição de CLT para agência, a parte da reserva de emergência foi o fundamental para Não, que pra eu, não fazer cagada, entendeu? né? Não Isso dava foi que... uma coisa que a gente separou desde o início também, né? Tudo que era da agência era da agência, e o que era do Leonardo era do Leonardo. E o que é da Laura? Da hora agora é só o salário. Não, Eu fiz uns aportes pesados na empresa para ela. Porque eu assim, eu vou precisar pagar um fornecedor, né? E uma venda alta, se a empresa não tem caixa suficiente, quem que pagou? Fui eu. não, entendeu? com Até certeza. porque ele tem limite de cartão mais alto, então na empresa hoje a gente usa o cartão dele até pra Pega acumular multas, adicional né? pra ti. Pega adicional pra ti. Começa a Não, gastar, não, chega não, só não. com a boletinha ali. Pega adicional pra Deus, aí vai ruim, né? Vai não. Pessoal, pra gente encaixar com chave de ouro, olhem pra aquela câmera ali e falem. O que vocês têm a dizer pra aquela pessoa que passou uma dificuldade na agência no último ano? Vocês passaram aquela questão da enchente, que tá meio assim, meio balançada, não sabe se vai continuar com a agência, tá ainda no processo de transição. O que vocês têm a falar pra essa pessoa que tá em dúvida? Bom, vou começar falando que não é nada fácil, né, para começo de conversa, né? Precisa insistir, precisa testar muitas formas. E no meu caso, eu larguei a CLT e hoje vivo a agência, que foi o que eu sempre quis, né? Ter essa liberdade geográfica, né? Então, não é fácil. Não adianta achar que, vou vender umas passazinhas e outra ali e vai dar tudo certo. A gente passou por trabalho mesmo, entendeu? Na parte da enchente foi realmente bem... triste na situação na volta, entendeu? Porque a gente tinha que pegar o pessoal que tava tentando, não tinha moradia e a gente anunciando passagem, não tinha um clima. A gente, inclusive, né, a gente tem a social media, a gente falou pra ela, dá umas paradas com um pouco de publicação, porque não adianta o pessoal na volta tentando procurar moradia, procurando comida, a família, água. que muita gente se perdeu. né? Entendeu? Foi uma situação muito triste. E a gente, vamos dar uma parada, não adianta, a gente não quer vender mesmo. Tipo assim, se aparecer um cliente pronto, assim, mas a gente não foi atrás, entendeu? Então a gente passou por dificuldade nisso mesmo, né? E pra quem pensa em ter agência, tem que conhecer o Arthur, entendeu? Tem que se conectar com boas pessoas, pessoas que incentivam você a sempre estar crescendo, entendeu? E é basicamente isso. Não... Entender também que é tudo um processo, né? Nada é de uma hora pra outra, tem todo um
uma escala, as coisas não acontecem. Não é da noite pro dia, né? O tráfego não é da noite pro dia, o grupo não é da noite pro dia, tudo uma construção. Isso. Sensacional, meus amigos. De novo, parabéns pelo resultado. Obrigado. Com Obrigada. certeza, no próximo evento, vocês vão pegar plaqueadinho de 2, de 3, Vambora, quiser. vambora. Vamos pegar. E pessoal, pra você aí que tá assistindo, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar aqui embaixo, que isso ajuda a gente a alcançar mais donos de agência e fazer o AGX Cast continuar acontecendo. Pessoal, tamo junto demais. Bora pra gente, Obrigado. bora pra escala. Valeu. Bora.